Estamos ao vivo mais uma vez, é o nosso Papo Unimed. Hoje tratando sobre as dúvidas sobre alergias respiratórias. Quem vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema é o Dr. Davi Garcia. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Roberto. Doutor, esse é um tema super relevante, né? A gente tem certeza. Várias dúvidas sobre alergias respiratórias. Fala um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo. Alergias respiratórias é um termo bem genérico, né, para designar uma condição que é muito comum, né, no nosso dia a dia, no meu dia a dia como otorrino, né? Então, as alergias respiratórias, de uma forma geral, elas a gente pode definir como sendo uma hipersensibilidade. Como assim? Normalmente, o nosso organismo ele apresenta alguns mecanismos de defesa, né, de reação a alguns estímulos, né, a algumas agressões que recebe do meio ambiente. Algumas pessoas têm uma reação condizente com o grau de agressão, mas outras, que são aquelas que a gente chama os alérgicos, né? Eles têm uma reação até mesmo desproporcional à agressão, ou seja, são mais sensíveis. Não só mais facilmente eles são irritados, né? Como a reação que eles promovem são maiores do que a que muitas vezes o estímulo requer. É quase como se você fosse matar uma formiga com uma bala de canhão, né? Então, essas pessoas que possuem essas alergias respiratórias, elas possuem uma infinidade de sintomas, uma variedade de sintomas. Não necessariamente todas as pessoas têm todos os sintomas. São sintomas que variam: coceira no nariz, espirradeira frequente, nariz escorrendo, entupido, né? Com certeza, são causas de extremo desconforto, né? Que atinge desde crianças até idosos, né? E que tem muitas vezes uma variação ao longo do ano. Tem épocas do ano que elas são mais incidentes, né? Que não só acontecem com mais frequência, como também acontecem até mesmo com mais força. Né? Então, os alérgicos são pacientes que, vez por outra, precisam não só fazer um acompanhamento de rotina com um especialista, como, vez por outra, também precisam fazer alguma medicação, como a gente chama de medicação de ataque, para tirar da crise no momento de uma crise alérgica. Olha só, esse tema ele é tão intrigante que a gente já tem perguntas sem nem começar a ter lido as perguntas da nossa telinha, doutor. Com certeza, é uma condição que acomete e que estima-se acontecer 400 milhões de pessoas em todo o mundo possuem algum tipo de alergia respiratória. Eu ia até te perguntar, o senhor tem algum dado de quantas pessoas vão ao consultório com esse tipo com alergia? Isso, com esse tipo Então, no consultório de um otorrino, eu acho que a gente pode estimar em mais de 50% dos pacientes tem algum grau, né, desde os graus mais leves até os graus mais intensos, né, de alergia respiratória. Né? Alguns procuram o otorrino especificamente por causa disso, mas é muito comum também o paciente vai por outra coisa e lembra que tem algum tipo de alergia respiratória, né? Então é algo realmente muito comum na prática clínica de um otorrino. Interessante. Eu esqueci de dizer, falha minha, viu, doutor? De dizer que o doutor Davi é otorrinolaringologista. Sempre brinco que é um teste de dicção, doutor. Posso chamar só de otorrino, né? Pode. Um teste de dicção que o meu pai fazia muito comigo quando eu era criança. Adorava, otorrinolaringologista. Doutor Davi, vamos começar, dessa vez vamos começar diferente, né? Vamos começar com as dúvidas dos curtidores online, já que a gente já tem 2 perguntas online, e depois a gente vai para a telinha. Joia. Pode ser? Pode ser. Joia. A Larissa Freire perguntou, as vacinas são a medida mais eficaz para tratar as alergias? Então, as alergias, elas têm um escalonamento, como se fosse uma escada, né? Nem todas as pessoas precisam chegar ao nível de fazer vacinas, né? Muitas pessoas têm um grau de alergia mais leve ou mais facilmente controlável, que com medicações mais comuns, os antialérgicos ou mesmo um corticoide, já consegue resolver, né? Mas algumas pessoas precisam
passar para uma outra etapa, né? Que no caso seriam as vacinas, que são realmente medidas eficazes, né? Em que consiste, né? Como eu falei, uma alergia acontece quando uma pessoa promove uma reação muito forte, uma hipersensibilidade a um determinado estímulo, a um determinado antígeno, como a gente chama, né? As vacinas, o que elas vão fazer? Elas vão tentar dessensibilizar o paciente, ou seja, aplicado, são inicialmente pequenas doses dessas substâncias, né, para os pacientes, doses essas que vão progressivamente aumentando, de tal forma que o organismo vá meio que se acostumando com essa substância, né? E a partir daí não desenvolva uma reação tão intensa. Sem dúvida nenhuma, são medidas extremamente eficazes, mas não são a primeira escolha, né? Existem outras medicações que a gente faz antes de chegar ao nível das vacinas, né? E não só tratamento medicamentoso, mas uma parte fundamental do tratamento é a parte não medicamentosa, ou seja, o cuidado em evitar a exposição àquilo que vai te causar alergia. Alergia. Né? Então, como é que acontece a alergia? Para acontecer, a pessoa precisa ter uma sensibilidade grande, mas precisa ter contato com aquelas substâncias que vão desencadear esse processo, né? A sensibilidade a gente modula muitas vezes com as vacinas ou mesmo controla os sintomas com algumas medicações, mas é fundamental também evitar que essas pessoas entrem em contato com essas substâncias. Algumas medidas de rotina é evitar contato com poeira, mofo, pelo de animal, fumaça de cigarro. Tudo isso são motivos bem comuns dos pacientes terem alergia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o tratamento de alergia não é feito só com remédio. O tratamento de alergia é feito também com outras medidas que são tão ou até mesmo mais importantes do que os remédios. Eu costumo fazer a seguinte comparação para os pacientes. Você tratar a alergia sem combater aquilo que está causando a alergia é a mesma coisa que querer encher de água um balde que está furado. Se você abre a torneira num fluxo relativamente bom, ou seja, se você dá uma dose boa de medicação, você vai até conseguir manter o nível de água em nível razoável. Mas se você fechar a torneira, ou seja, se você parar de dar medicação, a água esvazia, né? Então, tratar a alergia envolve acabar, ou na melhor, enfim, ou pelo menos minimizar o contato com aquilo que está causando a alergia. Ou seja, fazendo analogia, seria o quê? Fechar o buraco do balde. Então, isso é essencial, eu diria que indispensável no tratamento de alergia. Mais indispensável do que qualquer vacina. As vacinas muitas vezes são necessárias, como eu falei, mas elas estão numa etapa do tratamento em que várias outras tentativas de tratamento já falharam, né? Não são realmente a primeira escolha, a primeira etapa de um paciente alérgico. Perfeito. A gente tem uma pergunta que eu acho que já foi respondida, a gente pode até passar, né? O que são alergias respiratórias? O senhor acha que precisa falar de mais alguma coisa sobre isso ou podemos ir em frente? É mais ou menos isso que eu doutor, falei. A gente está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas já, tá? Eu vou por ordem, né? Porque vamos respeitar a fila, né? A Thaisa Vieira disse que gostaria de saber se rinite pode virar asma. Então, a gente tem um conceito, né, em medicina que chama de via respiratória única, né? Ou seja, o que acontece nas vias respiratórias superiores pode refletir nas vias aéreas inferiores, né? E vice-versa. Então, existe uma associação muito frequente, né, que o mesmo paciente tenha rinite e tenha asma, né? Muitas vezes, a gente não pode falar necessariamente que uma rinite vai provocar uma asma, mas em muitos pacientes, os mesmos estímulos que vão desencadear a rinite
também podem desencadear a asma, né? Isso depende muito da sensibilidade de cada paciente. Muitos pacientes têm essa coexistência de rinite e de asma, mas muitos têm só rinite, muitos têm só asma. E uma não depende da outra. E uma não depende necessariamente da outra para acontecer. Embora, muitas vezes, você tratando a rinite, indiretamente você acaba melhorando a asma, né? Ou seja, esse conceito de via respiratória única, como a gente fala, né, que o trato respiratório é um só, né, que vai desde as vias respiratórias superiores às vias respiratórias inferiores, isso é muito válido, porque o que acontece em uma pode acontecer na outra, e pode refletir na outra parte da via aérea. Então, são doenças, são condições que dependem de estímulos muitas vezes semelhantes, embora com algumas diferenças, mas grosso modo dependem do mesmo tipo de estímulos. Perfeito. Vamos lá, mais uma pergunta. Hoje eu não estou com tablet, mas eu estou com o celular em mãos, tá, gente? Pode mandar bem muita pergunta pra gente. A Mariana Marques perguntou se os tratamentos homeopáticos são eficazes para tratar rinite. Tá. Essa questão da homeopatia é fruto de inúmeras discussões, não só na parte da alergia, mas como em várias outras áreas da medicina. Existem trabalhos que comprovam, né, o uso da homeopatia, né? Porque o que é a homeopatia? São substâncias que são usadas para o tratamento, mas que estão extremamente diluídas, né? Então, a homeopatia vai, em certas formas, de encontro aos conceitos da medicina tradicional, né, que envolve medicamentos, né, que precisaria um determinado nível, uma determinada dose de medicamentos para que um efeito aconteça, né? Então, a homeopatia, se por um lado tem essa polêmica, por outro lado existem trabalhos que mostram um certo grau de eficácia, mas não é algo que a gente possa bater o martelo, dizer que funciona, né? Muitas pessoas, muitos médicos acham que é puramente um efeito placebo, né? Ou seja, aquilo que a pessoa toma meio que se enganando, achando que está tomando um remédio, mas que não está fazendo efeito nenhum, né? Então, é algo que ainda é objeto de muitos estudos, diferente, por exemplo, da acupuntura, que a acupuntura realmente funciona para alergia, já está em protocolos, inclusive americanos, né, de que a acupuntura funciona, mas a homeopatia ainda é algo, um mundo ainda a ser explorado. O né? que o doutor Davi faria? Em relação à homeopatia, não é da minha rotina prescrever tratamento homeopático. O senhor acredita que até porque existe, para prescrever tratamentos homeopáticos, é necessário uma formação específica que eu particularmente não tenho. Né? Então, eu não condeno quem usa tratamento homeopático, mas eu te confesso que eu me sinto um pouco desconfortável em não prescrever os medicamentos tradicionais para uma determinada alergia respiratória. Perfeito. Vamos lá, para mais uma perguntinha aqui dos nossos curtidores. O Davi Baixos fez 2 perguntas, eu vou fazer as 2 na mesma pergunta, mas o senhor fica à vontade de responder uma. Ele perguntou se rinite tinha cura e se o ar-condicionado, e por que o ar-condicionado piora? Essas são 2 perguntas distintas, interessantes e bem comuns mesmo dos pacientes nos fazerem. Falar em cura para rinite é algo muito delicado, né? Alergia, a rigor, você falar em cura, é difícil você dizer que cura uma alergia. Eu costumo dizer que, mais do que pensar na cura, é importante a gente pensar no controle, né? Não rotular, estou curado, né? Mas pensar que estou com o meu quadro bem controlado.
Era isso que eu ia até falar, porque assim, eu tenho rinite, né? E eu passei uma época tendo muitas crises, né, de rinite. E faz uns 5 anos que... 5 não, mas uns 3 anos que eu acho que eu tô bem pouquinho, vem aquele desconforto, mas eu logo uso exatamente o medicamento que o meu otorrino me prescreveu, né? Teste de dicção, né? Meu otorrino me prescreveu e já fico tranquila, né? Então, assim, não tô curada, mas eu me sinto confortável hoje em dia, né? Isso é que é o mais importante, né? A alergia, ela tem uma base genética, né? Então, quem tem um dos pais alérgicos tem uma probabilidade maior de ter alergia. Quem tem os 2 pais alérgicos tem uma probabilidade maior ainda, né? Então, em se tratando de algo que tem uma base genética, é difícil a gente falar em cura, né? Mas mais importante, como eu falei, de buscar um rótulo, né? Cura e controle, o que seja, mais importante é você pensar em ficar bem, em conviver bem com essa queixa, né? Com esse problema de alergia respiratória, que a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Mas é possível, né? Existem hoje uma variedade de opções terapêuticas que vão, muitas vezes, para a maioria dos pacientes, levar a um bom grau de controle e, consequentemente, de conforto, né? A segunda pergunta é a questão do ar-condicionado, né? O ar-condicionado, por si só, não é um problema, né? O ventilador ou o ar-condicionado? Então, vou chegar lá. Qual é o problema do ar-condicionado? São 2. Primeiro, porque ele resseca o ambiente. Segundo, são 3, né? Primeiro, que ele resseca o ambiente. Segundo, são os choques térmicos, que realmente os choques térmicos são ruins, porque desencadeia alguns mecanismos de reação nas vias aéreas que podem levar aos sintomas da alergia. E terceiro, é porque o ar-condicionado ele tem alguns filtros que eles retêm as impurezas. E esses filtros eles precisam ser limpos, no mínimo, semanalmente, né? Então, se a pessoa tem um ar-condicionado e os filtros não são limpos, o que está acontecendo? O ar-condicionado está espalhando todas essas impurezas no ambiente, né? Indiretamente, o ar-condicionado, o que é que ele faz? Qual é o efeito? Ele agrega as pessoas. É um ambiente fechado, né, que as pessoas ficam todas ali naquela região que a temperatura está mais confortável, principalmente numa cidade como a nossa, bastante quente, né? E isso daí, esse acúmulo, né, de pessoas, mesmo de substâncias, de alérgenos, né, que vão naquele ambiente, né, isso daí, sem dúvida nenhuma, é um fator que que facilita a exposição a esses alérgenos, né? O ventilador também é ruim da seguinte maneira: ele espalha a poeira do ambiente, né? Não só as poeiras que ficam nas próprias pás do ventilador, que também precisam ser limpas, eu diria que até diariamente, a dos ventiladores, mas ele espalha, ele levanta a poeira do ambiente. Então, né? É pior o ventilador? Olha, é difícil você dizer o que é pior, né, ar-condicionado ou ventilador. Porque da mesma forma, porque existem estratégias para você conviver melhor com o ar-condicionado e conviver melhor com o ventilador. O ar-condicionado é o quê? Principalmente limpar os filtros. O ventilador é você não só manter o ambiente bem higienizado para o ventilador não levantar a poeira, como também evitar um vento diretamente em cima de você. Lógico, além de limpar as pás. Tem pacientes que se dão melhor com uns e tem pacientes que se dão melhores do que outros, né? O grande problema do ar-condicionado também é porque as pessoas gostam do ar-condicionado na Sibéria, bem frio, né? E isso também é ruim para as vias aéreas, né? E o ventilador, por outro lado, não abaixa tanto a temperatura, mas as pessoas tendem a ficar em cima dele. Do ventilador. Né? Então, o ideal realmente seria que, enfim, não precisar nem de um nem de outro, né? Mas eu não costumo bater o martelo e dizer para o paciente: não, deixe de usar ventilador e use ar-condicionado, ou vice-versa. Tem pacientes que se dão melhor com um e outros que se dão melhor com outro, né? Então, não dá para você
como eu falei, bater o martelo de dizer que um é melhor que o outro. Para aquele paciente, essa ferramenta é melhor do que a outra. Aliás, como tudo em alergia, né? Nada é receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada paciente é um paciente. Cada paciente precisa de uma determinada série de medidas para controlar o seu quadro clínico. Perfeito, doutor. A Ingrid Machado também fez uma pergunta. A Ingrid Machado é nossa youtuber, doutor. A gente tem um canal no YouTube chamado Viver Bem. E ela é nossa youtuber. Se não for ela, né, com um nome parecido com o dela, né? Ela perguntou, ela falou, mudança de ventos e a época do caju. A gente até vai falar sobre isso aqui, né? Tem relação com esse aumento de alérgicos no segundo semestre do ano? Tem. Essa questão dos ventos, ela tem algumas coisas para a gente discutir, né? Da mesma forma a questão do caju. Os ventos, eles espalham, levantam a poeira, né? Principalmente não só do ambiente urbano, como do ambiente rural, eles levantam a poeira, espalham a poeira em todo canto. A gente sabe que a poeira é um dos fatores que vão causar as alergias, como também ele espalha o pólen dessas árvores que produzem o pólen, como caju, mesmo algumas outras plantas, como as gramíneas, enfim, tem uma variedade grande de plantas que produzem o pólen, ou seja, eles têm um poder de difundir, né, de espalhar essas substâncias que vão causar alergia. A questão do caju, especificamente, é algo que ainda suscita muitas discussões. Por quê? Primeiro porque a gente sabe que a polinização do caju é feita principalmente por insetos. Segundo, é que o pólen do caju é pesado, ou seja, ele não voa muito longe. Teoricamente, para uma pessoa ficar exposta ao pólen do caju, ela precisa estar relativamente perto dos cajueiros, né? De um lugar que tenha bastante cajueiro, porque, enfim, para ter mais possibilidade de contato, né? E perto e numa distância próxima, Por que é tão famoso? Já que não vai ter essa difusão tão longe, né? Só que a gente tem uma questão. Nós temos cajueiro em todo canto aqui, né? Então, lógico, aquelas pessoas que vão estar mais expostas, que vão sofrer os efeitos do pólen do caju, são aquelas que estão mais próximas dos cajueiros. Embora, pelo fato de ser uma época de vento e pelo fato de não só o caju estar florescendo, né, nessa época do ano, no segundo semestre, existem outros fatores, como eu falei, o próprio vento que levanta a poeira, outras plantas que também produzem pólen, algumas com o pólen mais leve, né, que vão fazer as pessoas desencadearem alergia. Então é toda uma conjuntura, né? Lógico, o caju também tem sua responsabilidade. Já foi comprovado uma sensibilidade, já existem trabalhos que mostram que o caju é um fator realmente é um alérgeno que deve ser considerado, né? Mas a gente não deve responsabilizar nessa época do ano só o caju, né? Existe essa coincidência temporal, né, do caju. E há um bafafá, né? Exatamente. Né? Existe essa coincidência temporal, mas não é a única causa. Interessante. Legal. Vamos lá continuar, doutor? Vamos lá. Tô cheia de perguntas aqui. Eu tô até ficando zonza, assim, porque eu não sei por qual eu começo. Tô indo por ordem mesmo de quem fez, né? A gente vai fazendo. A gente vai até esquecendo as perguntas da telinha, porque o importante é os nossos curtidores, né? Com certeza. Eles que mandam. Nossos clientes internos vão ficar para um outro dia, tá certo, gente? A Raquel Lima perguntou se aquelas injeções que recomendam, de fato, cura ou ameniza a rinite. Eu até comentei um tempo qual é o princípio dessas injeções, que é chamada imunoterapia, né? Que são as vacinas, né? Como a gente fala. O princípio delas é dessensibilizar, ou seja, vai dando uma dose progressivamente, né, maior para os pacientes, de forma que os pacientes não reajam mais de forma tão intensa àquele alérgeno específico que está sendo ofertado naquela vacina.
ela tem o poder de diminuir bastante os efeitos da alergia respiratória. Mas volta aquele velho assunto. Falar em cura é difícil, né? Mas sem dúvida nenhuma são uma ferramenta extremamente importante, relevante, né, no tratamento das alergias respiratórias, principalmente as de difícil controle, né? E nesse caso, como eu falei, é fundamental a gente realizar alguns testes para saber especificamente a que aqueles pacientes, que um determinado paciente é sensível. Que uma pessoa pode ser sensível, por exemplo, a ácaro, a poeira, mas não ser, por exemplo, a questão dos epitélios dos animais, principalmente animais domésticos, né? Embora, geralmente, quem é alérgico a várias coisas. Mas, enfim, é importante a gente fazer um tratamento direcionado, né? Cada caso, como eu falei, cada caso é um caso. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, são uma ferramenta indispensável no tratamento das alergias refratárias. Perfeito. Mariana Marques perguntando o que um alérgico pode fazer para minimizar os efeitos de passar o dia no ar-condicionado. É o meu caso, doutor. Passo o dia todo no ar-condicionado. Olha, a gente ainda não comentou aqui sobre mais detalhes sobre as medidas não farmacológicas, ou seja, aquilo que não envolve remédio, né? E que, como eu falei, são tão importantes quanto os remédios. Ar-condicionado é aquela história. Evitar ao máximo possível a questão do choque térmico, limpar os filtros e manter o ambiente, já que é um ambiente fechado, né, manter o ambiente sempre limpo. Né? Evitar até mesmo vassoura, porque a vassoura ela levanta a poeira. Né? Preferir o pano molhado, né? Fazer isso frequentemente, de preferência todos os dias, né? Para, como eu falei, evitar o contato com aquelas substâncias que vão desencadear a alergia. Né? Isso daí, então, é um tema que a gente precisa conversar com bastante calma com os pacientes, porque cada paciente tem a sua necessidade específica. Né? Tem pacientes, por exemplo, que não ficam expostos ao ar-condicionado, que ficam todo o tempo dentro de casa, mas que vivem tendo alergia. Né? Tem pacientes que têm mais alergia quando saem de casa. Né? Por exemplo, aqueles pacientes que estão dentro de casa, a gente precisa ver o que tem na casa. Se é uma casa cheia de carpete, de cortina, né, de tapete, ou até mesmo crianças que têm muito contato com aqueles bichinhos de pelúcia, né? Se tem animais domésticos em casa. Então, cada caso é um caso. As pessoas que, por outro lado, sofrem mais os efeitos, têm mais sintomatologia quando estão fora de casa, já é mais característica dessas rinites sazonais, como por exemplo nesse período do ano agora, no segundo semestre, né, que tem o efeito dos ventos, que levantam a poeira, a questão da polinização, né? Então é muito particular o tratamento de cada paciente. Existem algumas medidas gerais que a gente pode orientar, né, mas é muito particular de cada um. E uma coisa se existe, aliás, uma coisa que pode ser aplicada a todos os pacientes, chama-se lavagem nasal com soro fisiológico. Né? Como eu falei, para acontecer a alergia, depende da exposição. Né? Muitas vezes a gente não consegue evitar a exposição, a gente não pode, por mais que a gente minimize, né? A gente não vive dentro de uma bolha. É verdade. Né? A gente sempre está exposto a uma determinada quantidade de alérgenos que ficam retidos no nariz. E é essa retenção dos alérgicos no nariz, né, dos alérgenos, né, que são as substâncias que causam, essa presença dessas substâncias no nariz que vão desencadear as reações. Qual é a função do soro fisiológico? Ele lava isso daí. Ele lava, né? Ele tira, ele bloqueia esse contato prolongado dessas substâncias com o nariz. Né? Além do mais, ele umidifica as vias aéreas. Se o ambiente está seco, ar-condicionado resseca o ambiente. Às vezes, o clima está mais seco. Né? Existem regiões
enfim, que são mais secas do que outras, o interior é mais seca do que o litoral, né? Então, lavagem nasal com soro fisiológico é uma ferramenta, eu diria que indispensável também a um bom controle da alergia. Tem uma colega minha que está lá com o sorinho fisiológico em cima da mesa. Ótimo. Eu vou passar aqui uma pergunta na frente porque eu achei interessante a pergunta dela. A Noemi Noca disse que teve uma crise alérgica segunda-feira, ficou com um lado do rosto inchado e perguntou, acho que ela perguntou será que isso é normal? Aqui está parecendo forma, mas deve ser, né? Que ela disse que já é a segunda vez inchar o rosto. Isso é normal? Existem vários graus de reação alérgica, né? O que é a reação? A partir do contato com o alérgeno, né, o organismo faz uma determinada reação. Às vezes é uma reação leve, né, nariz entupido, escorrendo, outras são reações mais intensas. Tem pessoas que ficam com edema de glote, né, ficam com falta de ar, né? Então existem vários graus de alergia. Então não dá pra gente falar que é normal, né, isso daí. Isso aí pode fazer parte de uma variação, de um espectro de manifestações alérgicas, né? Muito provavelmente, pelo que ela está me descrevendo aí, é o que a gente chama de um angioedema, né? Incha o rosto, às vezes fica com as pálpebras inchadas, né? São, sem dúvidas, manifestações mais sérias, mais intensas, do que puramente o nariz entupido, espirradeira ou nariz escorrendo, né? Eu posso dizer que a Noemi pode marcar uma consulta com o Dr. Davi, não é, Noemi? Não só comigo, mas com... Tem vários colegas otorrinos, qualquer otorrino está perfeitamente habilitado a ajudá-la. Perfeito, doutor. A Flaviana Damasceno perguntou, gostaria de saber se há vacina para rinite alérgica e se sim, qual o grau da sua eficácia? A gente já falou sobre as vacinas, né? Exatamente. Só para o senhor dar uma pincelada de novo para ela. Exatamente. É aquela história, as vacinas é um tratamento eficaz, né? Mas que não é a primeira opção, né? Tá como se fosse assim, subindo uma escada, né, de tratamento, tá num degrau mais alto. É eficaz, mas da mesma forma, tem pacientes que reagem bem, tem pacientes que mesmo assim ainda possuem uma alergia de difícil controle. Mas, de forma geral, elas têm uma eficácia muito boa. Perfeito. A Meirilia perguntou também outra pergunta que eu acho bem interessante. Corticoide, com qual frequência podemos administrar em crianças? Crianças que possuem, né, essas alergias. Então, a maioria dos corticoides, né, a gente utiliza, os corticoides são uma ferramenta fundamental, né, são muito importantes mesmo no tratamento das alergias. Da alergia a gente... Pelo menos na parte das vias aéreas superiores, nas rinites, a gente utiliza em alguns casos os corticoides orais, né? E os corticoides tópicos, né? Que são aqueles que a gente põe o spray no nariz. Crianças podem usar sim, né? Tanto corticoide oral como corticoide tópico. A maioria dos corticoides tópicos, e isso varia de substância para substância, né? A maioria é liberado para uso acima de 6 anos, mas existem alguns que acima de 2 anos já podem fazer uso dos corticoides tópicos. Isso é o que tem em bula, né? Na bula dos medicamentos. Os corticoides orais já podem ser utilizados até mais precocemente. Isso aí não tem tanto problema. Não tem não, né? Doutor, pergunta da Aline Mara. Ela disse que recentemente foi ao oftalmo porque acordou com um dos olhos inchados e ele falou sobre essa época de floração do caju. Como não possui nenhuma alergia respiratória, pelo menos ela acha que não possui, fiquei na dúvida se isso ocorre por conta dessa época do ano ou por ser consequência de uma virose. Uma virose pode mesmo deixar um olho inchado? E se sim, por ser um vírus, por quanto tempo eu ainda posso transmitir? Então, muitas vezes os sintomas de uma alergia e os sintomas de uma virose são difíceis de você diferenciar. Existe uma interseção muito grande entre os sintomas. De forma geral, as alergias elas podem causar essa irritação ocular, né? Da mesma forma que uma virose, né? De qualquer forma você passa a mão no nariz, você pode passar no olho também, pode desencadear uma conjuntivite. O oftalmologista vai ser o profissional habilitado a diferenciar se é uma conjuntivite de fundo alérgico, se é uma conjuntivite
viral, né? Que cada um tem causas distintas, né? As conjuntivites podem sim fazer parte, não só a conjuntivite, mas a irritação no olho, pode sim fazer parte dos sintomas de alergia, né? Não só coça o nariz, mas coça o olho, às vezes coça o ouvido, coça a garganta, né? Então, tudo tá pertinho, como né? está tudo interligado, né? Tudo perto, então pode ter também pode fazer parte de um quadro alérgico. Mas só assim, dizendo, sem examinar a paciente, sem conversar com mais calma, é difícil a gente dizer, né, se realmente faz parte de um quadro de alergia ou não. Ou não, né? O que eu estou dizendo é que pode sim fazer. E para isso é fundamental, né, um acompanhamento com o especialista. Perfeito, doutor. Larice Garcia perguntou, essa é ótima também. Como amenizar a secreção do nariz causado pela rinite alérgica? Adorei a pergunta, Larice. Como é que faz para amenizar, doutor? Essa pergunta é boa. Adorei, Larice. Então, vou dar um like na sua pergunta depois, pergunta pode depois. Pode dar. Esse internauta aí caprichou. E aí, como é que ela faz? Como é que a gente faz? Então, existem vários medicamentos, né? Principalmente os antihistamínicos, são os antialérgicos, né? Os antialérgicos, eles são medicamentos que são medicamentos de primeira linha, né? É a primeira opção para a maioria dos pacientes. Então, existem vários tipos de antialérgico. Uma coisa que também que os pacientes perguntam é se dá sono, né? Tem alguns que dão sono, outros que já dão menos sonolência, né? Ou até mesmo não dá sonolência nenhuma, né? Então, para a maioria dos sintomas da alergia, os antialérgicos vão muito bem. Mas, eu digo e repito, né, é sempre fundamental evitar a automedicação, né? É fundamental ser avaliado por um especialista, principalmente quando se torna uma queixa recorrente, né, para o tratamento ser individualizado. Porque a alergia não tem receita, né, de bolo. Efetivo, né? Exatamente. Quanto mais individualizado, mais efetivo o tratamento Exatamente. vai ser, né? Doutor, a Aline Lima perguntou como amenizar as tosses. A mesma coisa? Tosse também é um sintoma que muitas vezes é super difícil de controlar. Principalmente porque a alergia não é a única causa de tosse. Existem várias causas de tosse e que muitas vezes no mesmo paciente coexistem mais de uma causa para o paciente ter tosse. Então, alergia é causa de tosse, asma é causa de tosse, refluxo é causa de tosse, infecção é causa de tosse, sim, né? É causa de tosse. Então, as tosses que têm a causa alérgica, né? Essas medicações que a gente usa, antialérgicos, corticoides, né? Não só orais, mas às vezes inalatórios também, vão fazer parte do tratamento. Mas, como eu falei, como a tosse é um sintoma de múltiplas causas, é importante ser avaliada com calma, principalmente quando já é algo mais persistente, né? Então, exige muitas vezes uma investigação mais aprofundada. Perfeito. A gente já está com 40 minutos de papo, mas ainda temos perguntas. Vamos continuar, né, doutor? Vamos lá. Maravilha. A Luciane Silva diz que sempre tem faringite e como ameniza isso? Como é que ela pode amenizar? Faringite? Muitas vezes as pessoas responsabilizam a garganta, né, por uma culpa que é do nariz, né? Pense da seguinte forma, se a pessoa tem o nariz entupido, ela vai respirar pela boca, né? Quais são as funções do nariz? Filtrar, umidificar o ar. Então, a pessoa que está respirando pela boca, está respirando um ar que não está filtrado e um ar que não está umedecido. Isso sim é um fator de risco para faringite, né? Às vezes, a faringite já faz parte também de uma manifestação da alergia, né? Tá tudo interligado, lógico, né? Tá tudo interligado. Existem faringites que são virais, existem faringites que são bacterianas. Cada paciente tem uma causa, né? E existem também múltiplas causas que merecem ser investigados com uma boa conversa com o paciente, com um bom exame físico, que muitas vezes
sendo necessária uma investigação. Mas, como eu falei, as faringites, que são de causa alérgica, né, como eu falei muitas vezes, são causadas por problemas do nariz, né, tratar o nariz, em alguns pacientes, ameniza bastante o sintoma. Para você ver, né? Interessantíssimo. Doutora Vera Souza, eu estou correndo com as perguntas porque eu quero responder todas as perguntas. Eu estou ansiosa para dar tempo de responder todo mundo. A Vera Souza falou, aerosol com soro fisiológico alivia a tosse alérgica? Alivia. Alivia, né? Pode usar, viu, Vera? Deve. Tá aprovado aqui pelo doutor. Mariana Marques. Tomo corticoide várias vezes por semana, cerca de 4 ou mais por semana, né? Para controlar as crises. Há prejuízo para o organismo? Pode haver sim. Os corticoides são uma ferramenta importante no tratamento, mas existem contraindicações, né? Não só contraindicações, como também efeitos adversos. Pacientes, por exemplo, que são diabéticos, pacientes que têm glaucoma, né? Pacientes que têm pressão alta, enfim, só para citar aqui 3 causas, né? São pessoas que devem ter cuidado na hora de tomar corticoide. Até mesmo pessoas que não têm contraindicações estão sujeitas a ter os efeitos, né? Os efeitos colaterais do corticoide, que acontecem principalmente quando o uso é prolongado. Então, se essa paciente está tendo necessidade de estar usando corticoide, é porque alguma coisa precisa ser feita por ela. Talvez precise ser feito um tratamento, uma investigação mais aprofundada, ver o que está causando a alergia, para ver se a gente corta o mal pela raiz. Diminui, né? Sabe? Em vez de estar sempre abanando a fumaça, vamos tentar apagar o fogo, né? Então, muitas vezes, uma consulta com um especialista vai ajudá-la bastante a evitar o uso frequente dos corticoides, né? Esse corticoide oral, né? Já que os corticoides nasais não, já são mais seguros de fazer um uso pelo tempo mais prolongado. Mas os corticoides orais, que têm um efeito sistêmico, né, mais importante do que os corticoides nasais, a gente precisa ter um cuidado maior em prescrevê-los. Perfeito. E evitar a automedicação. Né? Perfeito, é fundamental. Ótimo. Vou fazer a última pergunta ao vivo. Peraí, que pior é que parece que vem outra, viu, doutor? Estou aqui vendo que vai vir outra. E eu quero pelo menos dar uma pincelada nas perguntas que a gente tem aqui. Se a gente já tiver respondido, a gente passa pra frente. Se não, a gente responde rapidinho, né? Pergunta do Domingo Sávio. Roncar à noite significa que tem alguma alergia? Excelente pergunta. Não necessariamente. Né? Não? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Ronco é uma causa também bastante frequente, mas que existem causas diversas, né, que merece realmente uma investigação, um exame físico mais aprofundado. Mas a alergia, pelo fato de causar obstrução nasal, causar edema da mucosa das vias respiratórias, pode ser sim uma causa, mas não necessariamente é a única. Então, é algo que precisa ser estudado com calma. Perfeito. Eu vou fazer mais uma. Meire Lia, qual a eficácia do aerosol nestes casos? Das alergias respiratórias? Eles ajudam bastante. Né? Os aerosóis, pelo fato de eles umidificarem as vias aéreas, pelo fato até mesmo deles levarem medicações para as vias aéreas, principalmente as vias aéreas inferiores, eles são uma ferramenta importante para a gente tratar. Muitas vezes, para alguns pacientes, exemplo, pacientes com asma, né, o tratamento baseia-se principalmente com aerosol, não só aqueles para as crises, mas às vezes aqueles aerosóis que o pessoal usa com bombinha, né, que é um tratamento de manutenção. Então, são uma ferramenta bem importante também no tratamento das alergias. Vamos dar uma passeada nas perguntas da telinha? Passeada mesmo, viu, doutor? Fique à vontade. Qual a diferença entre sinusite e rinite? É uma pergunta bem ampla, né? Mas, de uma forma geral, pegando até mesmo a origem da palavra, sinusite é a inflamação dos seios da face. Rinite é a inflamação do nariz. Mas elas não são tão dicotômicas assim. Hoje já se fala mais em rinocinusite. Por quê? Porque geralmente as duas formas estão associadas, né?
Tem rinite, tem sinusite, tem não só a rinite como a sinusite, tem várias causas, né, para cada uma, mas na maioria das vezes elas coexistem. Perfeito. Vamos para a próxima. O que é o período do pólen de caju? A gente já falou. Já comentou. Né? O que fazer para evitar esse tipo de alergia? O senhor também já deu. Mas só vamos falar mais uma vez que eu acho que é importante, né? Principalmente contato com poeira, né? Em casa envolve cuidado com carpete, tapete, né? Sempre trocar com frequência a roupa de cama, a roupa de banho, né? Fala até que, por exemplo, uma mulher deve evitar passar muitos dias sem lavar o cabelo, porque sai na rua, acumula pólen no cabelo, pólen, poeira, deita no travesseiro e aquilo ali fica acumulado, né? A questão do epitélio de animais, né? Não só de animais domésticos, cão e gato, né? Isso aí, o pelo deles também, né? Muitas vezes é importante a gente evitar um contato tão próximo com eles, né? Não estou dizendo para se desfazer dos bichinhos, né? Mas não ficar tão perto. Eu costumo dizer que um paciente alérgico deve evitar deixar o seu animal de estimação entrar no seu quarto. E subir na sua cama, em hipótese alguma. Pode não, doutor? Não. Na cama realmente não pode. Não pode mesmo? Não pode. Mas assim, uma pessoa que não é alérgica não precisa ter essa restrição, né? Mas a pessoa que tem alergia realmente precisa, né? Não estou aqui fazendo campanha para as pessoas não terem animal doméstico. Dizem até que quem tem animal doméstico, uma criança que tem contato com animal doméstico, tem uma probabilidade menor de desenvolver alergias. Olha só. Né? Mas, a partir do momento que a pessoa tem alergia, são feitos os testes, tem relação com o animal doméstico, né? Aí é importante a gente ter alguns cuidados na questão do contato com eles, né? Outra coisa que é importante, que causa bastante alergia, são insetos, por exemplo, baratas, né, que tem em casa. O epitélio deles também é fator de alergia. Então, uma dedetização boa em casa é sempre importante, né? Enfim, são coisas que a gente poderia passar aqui uma tarde toda falando de algumas medidas, né? Que são muitas que a gente pode fazer, mas é aquela velha história. Cada paciente tem as suas necessidades específicas. Perfeito. Vamos lá. A última pergunta: existe alguma forma de tratar esse tipo de alergia que não seja com remédio? O tratamento preventivo, né, que é o tratamento, o controle ambiental, o tratamento não medicamentoso, é um dos pilares de tratamento da alergia. Eu diria tão ou mais importante do que mesmo os remédios. Perfeito. Doutor, tem mais uma perguntinha aqui ao vivo. Vamos responder todas? Vamos. A Aldenice Costa de Oliveira perguntou: a medicação para alergia é para usar durante quanto tempo? Depende. Né? Cada caso é um caso, né, doutor? Exatamente. A gente já aprendeu isso nesse papo. Exatamente. Tem pessoas que ficam muito bem com o uso esporádico da medicação. Tem pessoas que necessitam fazer um uso mais prolongado. Isso depende muito da necessidade de cada um. Perfeito, tá ótimo. Tá chegando outra pergunta. Eu fico receosa. Eu sei que o nosso tempo está diminuindo, mas eu quero responder todas. Podemos? Só mais uma? Podemos. A Sinara Fernandes: o pediatra sempre fala que é alergia, mas depois de quanto tempo tomando só expectorante e não passando os sintomas, devo me preocupar? Deve ser com o filho dela, né? Diz que é só uma alergia e que ela diz que quanto tempo ele tomando só expectorante e não passando os sintomas, ela deve se preocupar. Olha, os expectorantes muitas vezes são prescritos quando para uma tosse, para secreção, né? Eles, na maioria das formulações, eles não possuem medicações antialérgicas associadas, né? Então, se aquele paciente precisa de um antialérgico, deve associar logo de início, né? Então, se é identificado que aquele paciente tem uma tosse, tem uma rinite de fundo alérgico, a medicação antialérgica deve ser iniciada logo de cara, não deve esperar nada não. Perfeito, muito obrigada.
Doutor, esse Papo Unimed foi animado. Foi sim. O celular tá vibrando, mas eu tô tão assim já, o tempo já extrapolou, né? Que eu não quero nem olhar mais, para não ficar receosa, ansiosa para responder, né? Muito obrigada pela sua participação. Estamos sempre à disposição e é um prazer contribuir para esclarecer algumas dúvidas, principalmente desse tema, que é um tema tão comum e que suscita tantos questionamentos. Muitos questionamentos, foram muitos questionamentos aí dos nossos curtidores. A gente agradece a vocês, eu quero fazer só mais um lembrete. Nós temos o nosso app, Minha Unimed, que você pode baixar aí pro seu celular, é super rico, baixa logo, eu já tenho no meu celular, é bem legal, tá, gente? Muito obrigada, vocês fizeram esse Papo Unimed, eu quero que vocês façam outras vezes também, por isso nos comentários deixem dica de temas que vocês gostariam de assistir aqui no Papo Unimed, vai ser muito legal. Muito obrigada, uma boa tarde e até o próximo.